Fazer o oposto dos seus pais não vai mudar nada na sua vida. Você não deixa de repetir os padrões familiares simplesmente porque você está fazendo o oposto do que os seus familiares fizeram. Não é fazendo o oposto do que eles fizeram que você vai conseguir mudar a sua vida. Os padrões familiares, eles não vivem só no comportamento que você vê do outro. Aquilo que você consegue ver é muito pequeno. O padrão familiar, ele não mora nessa visão curta que você tem em cima do outro. Então, eu vejo o padrão de comportamento que meus pais têm e a partir dali é só eu fazer o oposto que eu resolvo a minha vida? Não. Isso é uma forma muito simplista de pensar. O padrão familiar, sabe onde ele vive? Sabe onde ele mora? Ele vive na forma como você ama, na forma como você se relaciona, na forma como você escolhe, na forma como você foge, na forma como você recua diante das oportunidades, na forma como você se sabota, se abandona, se rejeita. Ele mora dentro das nuances do seu relacionamento, do seu comportamento financeiro. É ali que o padrão familiar mora. Ele não mora no seu olhar sobre o comportamento do outro. E entende o que eu quero dizer aqui? É muito sutil. E então simplesmente fazer o oposto do que os seus pais faziam, do que os seus familiares fazem, não vai resolver sua vida. É como se você estivesse apenas mudando de polo. Você está saindo de um polo e indo para o outro polo. Você está saindo de uma ponta e indo para outra ponta. Um professor meu fazia uma dinâmica com a gente para compreender esse movimento que eu achava incrível. Vem comigo. Você está aqui no momento presente. Esse é o seu presente. Do lado de cá, nós temos o passado. Do lado de cá, nós temos o futuro. Se o que te move hoje em direção ao futuro é o seu passado, você está sempre olhando para trás. Você não está indo em direção ao futuro, você está fugindo e sempre olhando para trás. Agora, se o que te move hoje em direção ao futuro é realmente o futuro, você não está olhando para trás para seguir adiante. Você integrou tudo que tem atrás de você e você só olha para frente. A vida só tem um sentido, para frente e não para trás. Compreender isso muda muito esse seu esforço que você vive fazendo para tentar parar de repetir os padrões dos seus pais. Quantos clientes chegam para mim e falam: nossa, Helenice, eu fiz tudo para fazer diferente dos meus pais e quando eu vejo eu enfiei os pés pelas mãos. Claro, você está rejeitando, você está recusando o lugar de onde você veio. Você acha mesmo que você vai obter algum sucesso a partir daí? Não vai, não tem como, compreende? Eu trouxe alguns exemplos para vocês nesse vídeo para ficar mais fácil ainda de vocês compreenderem. Imagina que vocês têm um pai, né? Você teve um pai que ele foi extremamente ausente. Ele foi muito ausente. E ele pode ter sido ausente de diversas formas. Ele foi ausente simplesmente porque ele ficava o dia todo trabalhando, ou o trabalho dele era sempre fora do estado, então ele ficava dias viajando. Ou ele era ausente simplesmente porque todas as vezes que você precisava dele, ele não estava disponível. De alguma forma ele não estava disponível. Ou ele era um pai que tinha que te pegar no final de semana e às vezes ele não te buscava no final de semana. Então existem inúmeras dinâmicas para que você possa ter interpretado um pai ausente. Compreende? Às vezes ele realmente foi ausente e às vezes você interpretou uma ausência do seu pai a partir do comportamento que ele trouxe para você. E aí, diante dessa ausência, você se sentiu o quê? Abandonada. O meu pai é tão ausente que eu senti um abandono dele, ele nunca estava presente. E você toma a decisão de ser diferente do seu pai. Eu vou ser o oposto do meu pai. Eu sempre vou estar presente, eu sempre vou estar presente, eu sempre vou fazer questão do outro, eu nunca vou abandonar o outro. E aí você começa a ser uma pessoa que se doa demais, que está sempre disponível, que está sempre disposta, que está sempre pronta, que faz das tripas o coração, para quê? Para não ser o que seu pai era. Só que você continua girando em torno do trauma. Por quê? Agora, ao invés de você abandonar,
porque eu não vou abandonar porque o meu pai abandonava. Eu não vou ser ausente porque o meu pai era ausente. O que eu faço? Eu abandono a mim mesmo. Você abandona a si mesmo, você se torna ausente para si mesmo, porque você não tem tempo para você. Você é tão disponível para o outro, com medo de ser igual ao seu pai, que você não tem tempo para si mesmo. Você simplesmente saiu de um polo do trauma, onde era ausente, e foi para o outro polo do trauma, onde você é disponível demais para o outro. Compreende? Entende que fugir não vai te levar a lugar nenhum? Tem uma frase legal que diz que não importa onde você vá, não existe um lugar suficientemente longe que você possa fugir de si mesmo. Não tem como você fazer isso. Vou trazer outro exemplo para vocês, tá? Imagine que vocês tiveram uma mãe, eu acho que a maioria aqui teve uma mãe assim, uma mãe extremamente controladora, rígida, perfeccionista, invasiva, que não respeitava os seus limites e não respeitava a sua vontade, o seu querer. Ela era muito invasiva mesmo, sabe? Ela intrometia na sua vida, nas coisas que você queria fazer, no seu espaço, de alguma forma, você se sentia, às vezes, violentada por ela, de tanto que ela invadia o seu espaço e ultrapassava esses limites. Aquilo foi tão pesado para você que você disse: eu não vou ser igual à minha mãe, eu jamais vou ser igual à minha mãe, eu vou ser o oposto dela. Ok? Você consegue o quê? Você consegue mudar o seu comportamento, mas você continua agindo em torno do trauma. Por quê? Porque agora, ao invés de invadir, né? Eu não vou invadir igual a minha mãe invadia, eu vou me retirar. E aí eu começo a me calar, eu começo a não me posicionar, eu começo a não falar aquilo que precisa ser falado na frente do outro, diante do outro, para não incomodar o outro, para não invadir o outro. O problema, o trauma, o padrão familiar aqui não era sobre o comportamento da sua mãe, era sobre a dificuldade em lidar com limites. A sua mãe não conseguia respeitar os limites e você não põe limite nenhum. Qual a diferença de vocês? Vocês continuam em torno do trauma. Esse é o X da questão, entendeu? O estalo que você tem que ter. O problema não era invasão, era a dificuldade de impor limites. Nossa, Catarina, mas são muitas nuances, né? Nossa, parece que o negócio fica escondido, entremeado, enfiado ali num lugar onde você não acha. Claro, é por isso que existem tantos profissionais de saúde mental para te ajudar nesse processo. Psicanalista, terapeutas. Por quê? Porque não tem como você descobrir sozinha aquilo que você esconde de si mesma. Porque, de uma certa forma, esse comportamento de fazer o oposto dos nossos pais é uma vontade de fugir daquilo. É uma forma que eu encontrei de fugir daquilo. É uma forma sofisticada, digamos assim, que você encontrou para fugir daquele lugar. Compreende? Quando você faz o oposto, você não está escolhendo a partir de você. Você está fugindo de um determinado lugar. Consegue compreender isso? Você não está escolhendo a partir de você, a partir de quem você é. Você simplesmente está fugindo a partir de um determinado lugar, que nem é seu, é do outro. Compreender isso facilita demais o seu processo de identificar os padrões e de curar esses padrões e parar de perder tanto na vida. Porque a gente perde muito enquanto a gente está no inconsciente. A gente perde muito. A gente perde oportunidade, a gente perde relacionamentos, a gente perde saúde, a gente perde vida. Eu posso falar isso, eu sei o que eu estou falando. A gente perde muito. Então eu quero muito que você compreenda isso. Me fala se faz sentido para você o que eu estou falando. Se você sabe que perda é essa, né? Você não está escolhendo a partir de quem você é. Você está escolhendo a partir de um lugar que você desenhou para não ser igual ao outro. É como se você tivesse desenhado em torno de si uma armadura e a partir de agora eu vou agir com essa armadura. Eu vou para a vida com essa armadura. Você não está indo para a vida sendo quem você é. Você não está indo para a vida com seus valores. Quais são os seus valores? Até agora você está vivendo ou os valores dos seus pais
Ou os valores opostos aos valores dos seus pais? Quais são os seus valores? O que você quer da vida, o que você espera da vida, o que você veio colocar na vida? Isso é o mais importante, saber. Não saber o outro, é você. Não é ficar girando em torno do grande outro, né? A psicanálise nos traz isso. É saber sobre você. Quem vive para não ser o outro acaba nunca descobrindo quem é de verdade. Você está o tempo todo gastando seu tempo, sua energia, seus esforços para não ser igual ao outro. Que hora que você vai gastar seu tempo, sua energia e seus esforços para descobrir quem você é? Porque você não chega aqui sabendo quem você é. Você chega aqui vivendo com base no que o outro espera que você seja. Saber quem você é um caminho que você vai percorrer. E você está demorando demais para começar esse caminho, você não acha, não? Parar de escolher a partir do outro é escolher a partir de você. Mas você sabe quem você é se você só sabe escolher o oposto do outro? Você não sabe. Fico nervosa. A psicanálise nos mostra que não repetimos porque queremos. Nós repetimos porque algo ainda não foi elaborado dentro de nós. Então, esse padrão que às vezes você consegue observar nos seus familiares e nos seus pais, né? Seja um padrão de relacionamento, seja um padrão de financeiro. Você olha para o financeiro da sua família e todo mundo está um caos. Você olha para o relacionamento dos seus familiares e todo mundo se separou, todo mundo é divorciado. É óbvio que existe um padrão aí. Se você não está vendo é porque você não quer. Mas e aí? Como fazer a partir diferente daí? Né? A psicanálise nos diz que a gente repete porque a gente não elaborou. Então eu preciso olhar para esse padrão e elaborar ele dentro de mim. E não fugir dele. Fugir dele só me leva para o outro polo. Existe uma lei universal das polaridades. Se eu quero fugir de um polo, eu vou para o outro. É óbvio isso, é uma lei. Ela funciona em 100% dos casos. Não tem como você fugir de uma lei. É igual a lei da gravidade. Se eu deixar essa caneta cair 100 vezes, ela vai cair 100 vezes. A lei se aplica a todos. Compreende? Ok. Fazer o oposto é uma forma sofisticada que o seu inconsciente encontrou para não elaborar isso que precisava ser elaborado. Uma forma sofisticada para não ter que olhar para onde precisa ser olhado. O seu inconsciente não quer que você lide com a dor. Ele não quer que você olhe para aquilo que dói tanto. Para que você consiga fazer isso, você precisa estar em um lugar seguro, onde você vai se sentir acolhida, você vai se sentir vista em um nível tão profundo que o seu inconsciente ele vai começar a soltar as coisas. E aí o profissional vai te ajudar a sustentar e trabalhar isso. Compreende o papel de um profissional? É isso. O seu inconsciente ele não vai liberar coisas para você que você não consegue lidar sozinho. Compreender isso, você anda quilômetros no seu processo de autoconhecimento, tá? Então, sair do padrão de repetição não é ir contra ele. É você parar, de alguma forma, de ficar agindo a partir dele. Então, entenda, não é ir contra o que meus pais fizeram, não é ir contra o que os meus familiares fizeram que eu vou resolver minha vida. Eu não posso permitir que a minha vida ela exista apenas a partir de um lugar onde eu estou fugindo. Eu preciso descobrir quem eu sou e, a partir dali, construir a minha vida, construir os meus valores. É igual quando você se relaciona com alguém, quando você vai se unir com alguém dentro de um relacionamento, que você vai casar, que você vai morar junto, enfim. Vocês dois vão descobrir, a partir dali, os valores que vocês têm juntos. Então você precisa olhar para a sua história, essa sou eu trago isso faz sentido, isso não faz sentido. Esse valor eu trouxe do meu pai porque fez muito sentido para mim, esse eu já não quis. Esse valor eu trouxe da minha mãe porque fez muito sentido para mim, esse eu já não quis. Eu construí todos esses valores, então eu tenho um pouco do meu pai, da minha mãe, esse é meu, isso faz sentido para mim e eu vou levar para minha vida a dois. A mesma coisa é o seu parceiro, a sua parceira. E aí juntos vocês vão construir a família de vocês. Aquilo que faz sentido para vocês. Eu tive uma cliente uma vez que ela me trouxe um caso que eu fiquei impressionada.
Ela já tinha seus 50 anos, ela estava tendo algumas dificuldades na vida com relação a repetições. E em determinada sessão, ela me solta que ela tinha um caderno que a mãe dela entregou para ela, onde tinha todas as receitas de como fazer tudo. E ela seguia aquele caderno à risca. Então ali tinha a forma de fazer o arroz, a forma de fazer o feijão, a forma de lavar a roupa. Tinha a forma de lavar a roupa escrita nesse caderno. E eu falei com ela, eu falei assim, e você faz exatamente como está no caderno? Aí ela, sim. Eu falei, há 40, 30 anos você faz o arroz igualzinho da sua mãe? Aí ela, sim. Você nunca experimentou fazer um arroz diferente? Aí ela, não. Como eu vou descobrir quem eu sou se eu não experimento algo diferente na minha vida? Eu quero deixar essa reflexão para vocês. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Me conta se as fichas caíram aí. Me conta se você era essa pessoa que estava agindo a partir daquilo que você não queria nos seus familiares. E se faz sentido para você a forma como eu explico, a forma como eu abordo. E se você tem interesse em vir para um processo terapêutico comigo, me envie uma mensagem. Vai ser um prazer te atender. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. Um beijo.